Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo da playlist aí, Faça Você Mesmo, né? Do It Yourself. Tem alguns pedidos aí que o pessoal me fez, né? Eu não consigo atender, né, todos ao mesmo tempo, né? Conforme a gente já comentou, mas a gente vai atendendo, né, de acordo aí com a disponibilidade do tempo que a gente tem para poder fazer os vídeos, tá? Muita coisa a gente tenta desenvolver da melhor maneira possível, mas vamos lá, tá? Eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás que era uma proteção de fonte, né, contra curtos, né? Só que é para fonte fixa, né? E o pessoal perguntou a respeito de fonte variável, né? Para fazer um circuito simples, gente, a gente precisa utilizar menos componentes possíveis, né? Isso não impede a gente depois, mais para frente, fazer um circuito mais elaborado, tá? Mas a ideia é ter um circuito de proteção e esse circuito ser alimentado pela própria fonte, né? Ou seja, não ter uma fonte independente, né? Para mim alimentar o circuito de proteção da saída da fonte, tá? O que a gente está fazendo agora? A gente vai fazer, né, esse circuito, né, contra curto-circuito, né, para fonte variável, tá? Só que nós vamos ter uma limitação, né? Evidentemente que essa alimentação ela é baseada no próprio circuito que faz a alimentação. Geralmente esses circuitos, né, eles são acionados, né, ou desarmados com relé. E relé, como a gente sabe, são tensões fixas, né? Então a gente tem relé de 6 volts, né, de 12 volts, 24 volts. Então fica meio complicado nesse caso, né, na utilização de relés, a gente fazer né, cuja a tensão, né, eu varie e eu consiga acionar esse relé com essa tensão variável, né? Eu posso comprometer, né, acabar queimando esse relé. Mas aqui a gente conseguiu fazer mas ele também vai ter as suas limitações, tá? Ele é uma proteção contra curto-circuito para fontes variáveis, tá? Mas ele vai ter uma limitação que eu vou estar explicando para vocês. Vamos lá então para o circuito, tá? Então, gente, eu tenho a alimentação do meu circuito, desculpa, tá? Essa alimentação, né, eu vou começar por aqui. A minha parte positiva, tá? Eu vou sair lá da minha fonte, né? Que eu vou alimentar o meu circuito. A minha saída positiva, ela é direto, ó, né? Ou seja, né, o positivo entra aqui e sai direto para o que eu vou alimentar. O que eu vou interromper é a linha negativa, tá? Do GND. Então a linha negativa minha tá aqui, ó, né? Então chega aqui, ele vai entrar no comum do relé e vai fazer o chaveamento entre o normal fechado e o normal aberto, né? O que vai alimentar esse meu circuito aqui? O que vai alimentar é um regulador de tensão, tá? É um 7805 que eu coloquei aqui. O relé que eu estou usando é um relé de 6 volts, mas essa pequena diferença não impede o acionamento do relé. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui a minha alimentação positiva, né? Ele vai alimentar o meu 7805, né? Que é um regulador de tensão que reduz para 5 volts, né? Eu tenho aqui a minha saída e eu tenho aqui a minha referência ou meu negativo que já é ligado direto. Então ele já vai estar acionado direto, né? Por sua vez, ele vem uma ramificação aqui, ó, que vai alimentar o relé, tá? Ele vai alimentar meu relé, porém eu tenho aqui uma chave, tá, normalmente aberta. Então é o seguinte, ó, eu venho aqui, alimento 7805, tá? Eu tenho a saída aqui que vai ser 5 volts fixa, né, para alimentar o meu circuito. E ele vai estar vindo para o relé aqui. Eu vou explicar depois essa outra parte aqui. Então meu relé a princípio não está acionado, tá? E uma outra ramificação aqui dos 5 volts, ele vem para cá, ó, né? Uma passa por um resistor limitador de corrente de 100 ohms, né? Uma parte aqui para um relé verde, tá? Que ele tá ligado no normal aberto do relé. E uma outra parte aqui para o relé pro LED vermelho, tá? Que tá ligado no normal fechado. Então quando eu ligar o meu circuito aqui, acionar meu circuito, né? O 7805 vai estar aqui, meu relé não vai estar acionado, tá? Porém a alimentação que vem para cá, ó, vai fazer com que o meu LED vermelho acenda, ó. Por quê? Porque o normal fechado, tá? Está fechando aqui, ó, com o negativo, tá? Então, num primeiro momento, o meu LED vermelho acende, tá? O que vai acontecer após isso, né? Aliás, e aqui, ó, eu não tenho a minha alimentação negativa, tá?
Então é o seguinte, acende o relé o LED vermelho, né, porque está passando pelo normal fechado, porém, ó, esse negativo não vem para cá, consequentemente não alimenta a saída, tá? E também não alimenta o meu relé que não está acionado. Então significa o quê? O vermelho é off, né, ou seja, está desligada a minha saída. A partir do momento que eu aciono isso aqui, ó, ele é um botãozinho push button, né, ou seja, ele é um botão, tá? É aquele que você aperta, né? Ele aciona, soltou, ele para, tá? O circuito já está aqui montado, ó. Ele aciona, ó. Então ele tem uma molinha, né? O que eu vou fazer? Eu vou acionar aqui, ele vai fechar. Quando ele fecha, tá? A alimentação do meu relé, o que acontece, ó? O meu relé vai energizar. Aqui, que está fechado, ela vem para cá, ó. Essa chave vem para cá. O que acontece? A primeira coisa que vai acontecer? Desliga o meu LED vermelho e vai ligar o meu LED verde dizendo que está acionado, tá? E por outro lado, né, essa linha que acionou o LED também habilita aqui, ó, a minha saída negativa, fazendo com que a fonte acione. Mas o que esse diodo está fazendo aqui? Tá? Primeiro que é o seguinte, qualquer carga que eu alimentar aqui, né, ela vai vindo positivo, né, chega aqui, ó, simplesmente ela não vai para lá. Mas por outro lado, este botão aqui que eu falei para vocês, ele é acionamento momentâneo. Eu vou apertar, ele vai ligar o relé, certo? Ó, né? Só que eu tiro aqui o acionamento, ele é momentâneo, volta a abrir aqui, certo? Como o meu relé já fechou aqui, ó, e o meu negativo está vindo aqui, significa o quê? Que eu vou conseguir alimentar meu relé por aqui, ó. Os 5 volts vem para cá, alimenta o relé, de vez de ir lá para cima ele vem para cá, ó, passa pelo diodo, que é o sentido da corrente, e vai para o negativo. Isso faz com que mantenha, né, o meu relé acionado, mesmo depois aqui. A gente chama isso de circuito trava, né, o circuito selo, né, ele selou o sinal. Tá? E daí o que acontece? O circuito aqui está fechado. Quando eu fecho um curto aqui, gente, o que acontece? Momentaneamente essa tensão ela cai a zero e volta. Mas quando ela cai a zero, o relé desabilita, né? E quando ele volta, né, aqui está aberto. E essa chave aqui que veio para cá quando eu acionei, ela volta para o normal fechado e desabilita a saída. Ok? Então, gente, tá aqui o funcionamento do circuito, tá? Espero ter explicado da melhor maneira possível, né? E a gente vai ver o circuito funcionando aqui do lado, né? Já está montado para vocês entenderem. A limitação que eu falei, tá? O 7805, tá? Eu tô com o datasheet dele aqui. Ele tem uma limitação, né, mínima, né, para que eu possa ter os 5 volts na saída. Então eu tô com o datasheet aqui, ó, tá? Então a limitação tá aqui, ó, é input voltage, né, ou seja, a tensão de entrada, né? O mínimo para que eu consiga ter 5 volts na saída é 7. E eu posso alimentar ele até 25. Então, quando eu falo, né, que eu tenho um circuito contra curto-circuito, uma proteção contra curto-circuito para fontes variáveis, eu estou falando de uma fonte que pode variar de 7 a 25 volts. Então, ela é variável, né? Posso colocar uma tensão menor aqui, né? Começa, né, a comprometer o funcionamento desse 7805, tá? Existem outros circuitos, né, reguladores de tensão, que a gente consegue, através de uma referência aqui, diminuir esse valor. Poderia diminuir para 3 volts, 2 volts, aí o limitante passa a ser o relé. Tá? A gente teria que encontrar relé com tensão de trabalho bem baixa. Né? Eu montei aqui a princípio com esse relé de 6, que é o que eu tinha, né? E eu não tenho esse regulador. Né? Apesar desse aqui a gente conseguir fazer uma jogada nele aqui para ele reduzir esse valor, tá? Eu não tenho um relé que acompanhe essa tensão. Então, a princípio, isso aqui está limitado, tá, a uma tensão de 7 a 25 volts. Tá? Então, qualquer tensão dessa eu consigo, né, fazer com que o meu circuito funcione. Né? Sempre eu vou ter 5 volts aqui na saída, tá? Estando a entrada entre 7 e 25. Tá? Então, vamos lá. Tá? Vamos para o circuito aqui. Eu vou até puxar ele um pouco para o lado. Tá? Então, vamos lá para a fonte de alimentação, ó. Então, eu estou colocando aqui como carga, para vocês verem, uma lâmpada de carro, tá? Então, ela tem uma corrente mais alta para funcionar. Então, eu coloquei aqui, eu setei a minha fonte para 800 mA e a princípio em 12 volts, tá? Então, eu vou acionar meu circuito aqui, ó. Quando acionar, o LED vermelho, né, já vai estar acionando aqui. Vamos lá. Acionei, ó. Então, o que acontece, né? Eu estou naquela fase lá
que eu falei para vocês, né? Só tá acendendo meu LED, porém na minha saída, ó, eu não tenho tensão nenhuma, tá? Eu liguei o multímetro aqui, na minha saída eu não tenho tensão nenhuma. Ah, só um comentário, eu falei a respeito de habilitar o Aneng, né? Ele apitou, mas continua aceso, tá vendo? Eu desabilitei lá o power off dele, auto power off. Então o que vai acontecer? A partir do momento que eu acionar aqui, ó, né? Vai ligar a lâmpada e vai ter tensão na saída, né? E o LED, né, que tá dizendo que é off, passa a ser on. Liguei, pronto, ó, certo? Ó. Então eu acionei aqui o meu LED, tá dizendo que tá ligado, né? Por que eu tô com uma tensão menor aqui, né? Porque a minha lâmpada, ela consome corrente, né? E automaticamente derruba um pouco a tensão, que eu tô medindo a tensão em cima da lâmpada, mas eu continuo tendo meus 12 volts e eu tinha setado a minha fonte para 800 mA, ó, tem quase 500 mA de consumo, tá? O que eu vou fazer aqui agora, só para a gente ver, é variar um pouco essa tensão, ó, né? Evidentemente que existe a alimentação da lâmpada, tá? Vou botar 15 volts aqui e vou fechar um curto, ó. Ele vai desarmar, ó. Perfeito, ó. Desarmou, desligou, zerou, né? Vou acionar de novo, meu circuito continua funcionando porque 15 volts, né? A lâmpada aguenta e tá dentro daquele 25 que eu falei. Acionei novamente, certo? Tá aqui. Se eu fechar um curto, ó, na hora ele desarma, tá vendo? E a minha tensão cai a zero. Agora eu vou voltar aqui a minha tensão e vou colocar aqui 7 volts, que é o valor mínimo, tá? Então tá lá, 7 volts, certo? Meu circuito tá aceso aqui, ó, né? Então o que eu vou fazer? A mesma coisa, a lâmpada evidentemente vai acender mais fraca, né? Porque ela é uma lâmpada para 12. Então eu vou acionar aqui, ó. Tá com a carga da lâmpada. Deixa eu desligar a fonte aqui e ligar de novo. Vamos lá, certo? Eu vou acionar aqui. Tá aqui, ó. Meu LED verde acendeu, a lâmpada tá fraca, né? Mas o circuito tá funcionando porque eu tô dentro, né, do que o datasheet me fala, que é os 7 volts, né, que é o valor mínimo, né? Tá aqui, ó. Certo? Ó, 7 volts. Então eu tô com esse valor mínimo, né, que me garante, né, que o meu regulador aqui de tensão, né, ele funciona. Certo? Vou fechar meu curto aqui. Certo? Desarmou. Aumento a tensão de novo lá, ó. Vou colocar, né, 12 volts, né, ou 13,8 como é a bateria do carro, só pra gente ver aqui, ó. Tô colocando o que dá realmente a bateria do carro lá, 13,8 volts, né? Vou acionar o meu circuito. Tá aqui, ó, acendeu minha lâmpada, né? E pode ver que quando eu encosto aqui, ó, certo? É na hora, ó. Vou fechar o curto. Desarmou. Na hora desarma, né? E a corrente de consumo que fica ali, ó, 30 mA, é o consumo desse circuitinho aqui, tá? Que não impacta em nada, né? Numa fonte de tensão que a gente possa ter. Tá ok, pessoal? Então espero aí ter atendido aí, né? Pelo menos parte aí do pedido, né? De inscritos do canal, né? Ele é uma proteção contra curto para fontes variáveis, né? Desde que eu respeite aquela faixa de 7 a 25 volts. Se a gente conseguir um regulador, né, tem um LM 1117 que eu consigo lá tensões mais baixas, mas daí o meu limitante fica no relé. Mas se a gente conseguir um relé, eu estou vendo se eu consigo um relé aí de 3 volts, por exemplo, a gente consegue baixar isso aqui mais, né? Evidentemente que eu tendo a saída de 3, né, eu posso baixar mais um pouco o valor de entrada aqui, tá? Não tenho essa informação aqui agora, né, mas eu vou pesquisar mais para frente. Ou então fazer um circuito mais elaborado, né? Eu ter uma parte independente, né, para alimentar só o circuito de proteção, independente da tensão da entrada, tá? Mas esse, né, como circuito muito simples, né, o que eu tenho de componente aqui, gente? Eu tenho um regulador de tensão 7805, um resistor de 100 ohms, 2 LEDs, um relé e um diodo, tá? Esse diodo eu estou usando um 4148, bem simplesinho, tá? Porque ele não tem uma corrente mínima aí, que é só para funcionar o relé, tá? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou disponibilizar esse desenho para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha atendido a expectativa aí, né? Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Se você já é inscrito, né, deixa o seu like, né, faça o comentário, né? E a gente vai procurar atender os pedidos aí de todos os nossos inscritos. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.